Olá, tudo bem? Nós vamos falar nesse momento sobre a importância do estudo teológico para a igreja. A palavra de Deus nos diz em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Pois bem, Paulo aqui nos exorta a nos apresentar a Deus como obreiro aprovado. Obreiro esse que maneje corretamente a palavra de Deus. Daí que nós vamos falar sobre a importância do estudo teológico na igreja. O que é teologia? Por que precisamos dela? Às vezes a palavra teologia, ela às vezes é mal interpretada dentro das nossas igrejas. Algumas pessoas a veem como algo ruim à fé, prejudicial à fé. Alguns até expressam que a teologia, o estudo teológico, ele traz um certo esfriamento da fé. Felizmente, algumas pessoas se iludiram com essa visão e até mesmo criando um certo preconceito com o estudo teológico. Outros acham desnecessária, não há necessidade, basta somente a iluminação do Espírito Santo, a revelação. Na verdade, principalmente nos dias a quais nós vivemos, são esses dias, nesse mundo pós-moderno, que é um mundo de constantes mudanças, grandes transformações, um mundo onde os paradigmas são quebrados, um mundo que às vezes chocam a nossa fé. É fundamental que nós, como obreiros, estejamos preparados, como diz 1 Pedro 3,15, santificai Cristo em vosso coração, estáis prontos a responder a qualquer um que indagar a respeito da razão da vossa fé. Nós devemos estar preparados para responder. Daí que é fundamental nós termos um conhecimento teológico. Bom, quando nós falamos de teologia, é importante nós definirmos a palavra teologia, porque a palavra teologia é uma palavra que vem do grego. Então nós temos a palavra theos, o termo theos, que quer dizer Deus, e logos, logo quer dizer doutrina, ciência, discurso. Daí que teologia é o estudo de Deus. Então a palavra teologia é derivada desses dois termos gregos. Nós poderíamos dizer que teologia é um estudo de Deus e do seu relacionamento com o universo. Ou seja, pegando também uma outra definição, inclusive bem do dicionário Aurélio, nós podemos observar que teologia, segundo o dicionário Aurélio, é estudo das questões referentes ao conhecimento da divindade, de seus atributos e relações com o mundo e com os homens. Então podemos dizer que teologia, portanto, é uma reflexão sobre Deus e suas relações com o universo. É interessante nós observarmos que, assim como diz um certo filósofo, que todo ser humano, o homem é um ser político por natureza, nós podemos dizer que o ser humano também, ele tem também um pensamento teológico. Mesmo as pessoas que nunca estudaram teologia, eles têm um pensamento teológico. Por exemplo, quando acontece determinadas coisas, determinado fenômeno, que você procura explicar aquele fenômeno, atribuindo uma ação direta ou indireta de Deus, isso é um pensar teológico. Por exemplo, às vezes acontece uma determinada coisa na igreja e nós procuramos explicar aquele fenômeno. E aí cada um tem a sua opinião. Esse pensar, essa opinião, está relacionado à teologia, porque nós somos seres racionais. Deus nos criou com essa habilidade. Então todos têm, de fato, um pensamento teológico. Agora, cabe a nós julgarmos a nossa teologia. Daí que a teologia cristã é uma teologia embasada nas escrituras sagradas. Então, pensar teológico, todos nós pensamos, todos têm a sua teologia. E não existe uma só teologia, existem várias correntes teológicas. O que cabe a nós é analisar todas elas de acordo com as escrituras e julgar que estiver mais coerente com a palavra, com o ensinamento bíblico. Então, quando nós falamos de teologia, nós estamos falando desse estudo de Deus, de seus atributos, da relação dele com o universo. Dentro desse sistema teológico, é importante nós observarmos também a palavra doutrina. O que é doutrina? Muitas vezes nós achamos que a palavra doutrina, algum tempo atrás, até hoje algumas pessoas ainda pensam que doutrina está relacionada a usos e costumes, a versos, a modas. Mas é importante nós deixarmos bem claro que quando falamos de doutrina, estamos falando do estudo da palavra de Deus.
podemos observar que a palavra doutrina, o que é a doutrina? A doutrina é um conjunto de princípios, né, norteadores de um sistema, seja ele religioso, filosófico ou político, ou seja, tudo que é objeto de ensino. Então, quando nós falamos de doutrina, nós estamos falando da salvação, da santificação, nós estamos falando da igreja, nós estamos falando dos atributos de Deus, nós estamos falando do sacrifício de Cristo. O que é doutrina? Estamos falando, por exemplo, existe a doutrina de Cristo, doutrina das últimas coisas, que é da vinda de Cristo, do arrebatamento da igreja, a ressurreição dos mortos. Então isso é doutrina. Então doutrina são os princípios cristãos estabelecidos por Deus na sua palavra. Pois bem, por que nós precisamos estudar teologia? Qual a importância da teologia para os nossos dias? Por que a teologia é necessária, né? É interessante nós observarmos, nos dias a quais nós vivemos, por que é necessário estudarmos teologia. Primeiro, porque crenças doutrinárias corretas são essenciais no relacionamento entre o cristão e Deus. É necessário saber quem é Deus. É necessário conhecer os atributos de Deus, né? É fundamental que nós tenhamos esse conhecimento. Então, para que o nosso relacionamento com Deus seja um relacionamento íntimo e coerente, é fundamental nós conhecermos quem é Deus, de acordo com a revelado nas Escrituras Sagradas. Daí que a teologia se torna necessária ao nosso relacionamento com Deus, tá? Porque é fundamental que as nossas crenças doutrinárias sejam também coerentes com aquilo que é ensinado na palavra de Deus. Segundo lugar, por que nós necessitamos de teologia? Primeiro, o estudo teológico é importante por causa da ligação entre a verdade e a experiência. Existe uma ligação entre verdade e experiência. Na nossa época atual, né, é atribuído um altíssimo valor à experiência imediata. As pessoas buscam experiência imediata. Aliás, todas as religiões, ela busca o sobrenatural. Todas as religiões nos remetem para o sobrenatural. E as pessoas hoje buscam essa experiência imediata. Só que muitas vezes nós temos que deixar bem claro, nenhuma doutrina pode ser fundamentada em experiência. Qual é o nosso grande problema de hoje? As pessoas têm uma determinada experiência e a partir daí eles fazem doutrina em cima daquilo ali. Aí está o perigo, porque se nós temos tantas heresias, tantas religiões nos dias de hoje, e uma confusão doutrinária em nosso meio, é devido à incoerência entre experiência e aquilo que é ensinado na palavra de Deus, experiência e verdade. Então, o simples relacionamento agradável em relação a Jesus não pode ser divorciado da necessidade de saber se ele é genuinamente o Filho de Deus. Nós temos que conhecer quem é Jesus, que ele é o Filho de Deus, que ele é Deus, 100% homem, 100% Deus, que ele foi absolutamente santo, né? Nós temos que saber quem ele é, né? Sendo a Bíblia a nossa regra de fé, é ela quem determina em quem nós devemos crer e o que nós devemos fazer. A Bíblia é a autoridade religiosa em nossas vidas. Não é a teologia A ou B, é a Bíblia que é a palavra de Deus, ela sim é a autoridade. Daí que é necessário nós estudarmos teologia, porque é fundamental que haja essa ligação entre verdade e experiência. A vida cristã não pode estar pautada em experiências subjetivas. É fundamental que nós tenhamos nosso alicerce na palavra de Deus. Em terceiro lugar, é importante nós estudarmos teologia, porque a compreensão correta da doutrina é importante, porque hoje há muitos sistemas de pensamento religiosos e seculares que disputam nossa devoção. Então existe hoje, nós vivemos um mundo pluralista, um mundo diversificado. Então são várias correntes filosóficas, várias correntes psicológicas, são várias correntes teológicas, existe uma pluralidade de pensamento, né? Daí que é fundamental nós termos um conhecimento teológico.